Oi, meus amores, bem-vindos a mais um pré-aula de humanas, dessa vez história e filosofia, né? E a gente vai começar agora do princípio, vamos partir do princípio dos estudos históricos. Como todos nós sabemos, a história ela é dividida em 5 períodos. Quais são eles? A gente tem a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que estamos vivendo atualmente. Para a gente estudar o conteúdo, o primeiro conteúdo da aula de hoje, desse pré-aula, né, essa semana, a gente precisa ter noção disso, porque a gente vai pegar a evolução do ser humano, a formação das primeiras civilizações, a gente vai começar todo esse princípio de formação. E para dar início, né, a esse conteúdo, assim, nada mais do que justo da gente comentar sobre a pré-história. A gente vai comentar sobre a evolução humana ao decorrer dos tempos. Vamos dar início com a pré-história. Quem nunca assistiu, não sei se vocês já assistiram, Croods, Turma da Mônica, que tem um personagem que ele é da Idade da Pedra, a gente tem os Flintstones. Então, assim, a gente já ouviu falar demais sobre a pré-história. Esse termo pré-história é um termo que está totalmente, assim, sendo deixado de ser utilizado aos poucos e está se passando a utilizar o termo sociedades ágrafas. O que são sociedades ágrafas, professora? Sociedades ágrafas são sociedades que começaram a existir, né, antes da grafia. Porque falar o termo pré-história é um termo um pouco estranho. Então quer dizer que a pré-história é antes da história, a gente não tinha história? Mas e os desenhos, as pinturas rupestres? Então é dito como sociedades ágrafas, sociedades antes da grafia. Então vamos lá. No 6º ano na escola a gente vê que a pré-história ela é dividida em paleolítico e neolítico, idade da pedra rachada e idade da pedra polida. Idade da pedra lascada, perdão. Aí vamos lá, né? No paleolítico a gente vai ter os hominídeos. Os primeiros hominídeos, que vão ser os australopithecus, que eles vão surgir e vão começar a viver como caçadores e coletores. Naquela época, vamos a uma coisa muito importante. Eles eram nômades, ou seja, eles nunca paravam em um só lugar. Eles estavam aqui, como poderiam em outros dias já terem se mudado. Por quê? Se eles eram caçadores e coletores, eles precisavam o quê? De caça para se alimentar e de coleta. Eles não praticavam agricultura, não praticavam. Vamos lembrar que eles são caçadores e coletores, ou seja, o que eles vão fazer? Eles vão caçar os animais que estão ao redor deles, né, em volta deles, e vão o quê? Matar esses animais para poder se alimentar. Assim como encontrar frutinhas, plantas que estão por aí, eles vão começar a usar, né, em alimento, em água. E quando naquela região onde eles estão, quando esse alimento, a caça e a coleta fica escassa, o que vai acontecer? Eles vão precisar sair de onde eles estão e ir para outro lugar para poder buscar mais alimentos. Vamos lá. A gente tem um paleolítico inferior e o superior. O inferior é tipo abaixo da Idade Média, alta e Idade Média. Dá pra entender? Então vamos lá. No paleolítico inferior, que foi esse que eu comentei agora, né, sobre eles serem nômades e tal. No paleolítico superior, a coisa já vai ser um pouco mais diferente, já vai ter uma certa modernização. Por quê? A gente vai ter os Homo sapiens sapiens e eles vão trazer a pintura rupestre. Eles vão começar a fazer pintura rupestre. Sendo que, professora, é todo mundo que faz pintura rupestre? Não, não é todo mundo que vai fazer a pintura rupestre, minha gente. Não é. Vamos lembrar porque, assim, a gente tem certos materiais que são escassos. Como o corante é muito trabalhoso para se fazer. Então, não é todo mundo que vai, de fato, fazer a pintura rupestre. São as pessoas mais velhas, com mais conhecimentos. Aí, vamos lá. A gente vai ter também, a gente vai começar a ter ferramenta de pedra e de osso. Eles vão começar a fazer suas próprias ferramentas. E elas vão ficar cada vez mais
complexas, entendeu? Aí, no final do Paleolítico, a gente vai ter a transação para a agricultura e a domesticação de animais. Aí, o que isso vai levar em quê? Vai levar na sedentarização e vai surgir as primeiras comunidades, as primeiras aldeias pequenininhas. Daí, com essa transação para sedentarização, para agricultura e domesticação de animais, a gente vai começar o período neolítico, onde a gente vai ter a origem das aldeias e sociedades bem mais complexas. A Revolução Neolítica vai marcar o início da agricultura e da pecuária. Eles vão começar a usar cerâmica, tecelagem. Eles também vão começar a desenvolver, nesse período, uma coisa conhecida como Idade dos Metais. Aí eles vão ver a introdução e o uso muito crescente dos metais. A gente vai ter a metalurgia, a gente vai ter o cobre, o bronze, o ferro. E isso vai impulsionar muito nos avanços tecnológicos. Aí você pensa, professora, mas TikTok, que é tecnologia, o celular, que é tecnologia. O que é tecnologia para eles naquela época? A fundição de dois metais. Eles vão começar a formar facas, vão formar Claro que não é tão bem elaborado quanto já passava na Idade Antiga. Eram as primeiras facas. Quando a gente vê fotos, eu vou mostrar uma foto para vocês, parece aquela espátula de cortar bolo. Então, assim, eles vão começar a ter esse conhecimento da fundição de metais e tudo mais. Aí agora a gente vai ver algumas características desses períodos. Vamos começar, pelo Paleolítico, pela Pedra Lascada. E a gente vai ver, como vocês podem ver aí, que a gente tem artefatos rudimentares, ou seja, eles vão pegar a pedra, literalmente uma pedra lascada. Eles não vão polir pedra, eles vão usar o que tiver na mão mesmo para caçar. Eles são caçadores e coletores, como eu já havia comentado. Nomandismo, a gente vai ver o nomandismo. Divisão sexual do trabalho, ou seja, a mulher fica na caverna com as crianças e o homem vai caçar. Não existe propriedade privada, até porque mi caverna e su caverna e mi caverna, somos nômades. Aí nós vamos ter abrigos naturais, uma caverna. Imagina a história dos três porquinhos, minha gente. A gente vai ter o controle de fogo, Eles vão começar a entender que o fogo, começar a controlar o fogo, aprender a fazer fogo, e a gente tem, como eu havia comentado, no Paleolítico Superior, a gente tem pinturas rupestres, que a gente encontra muito em caverna, tem museu, tem mostrando. E é assim, que a gente vê esse período paleolítico, que é o período da pedra lascada. Agora vamos embora pra gente ver esse período da pedra polida aí, que é a hora que a pedra fica mais bonitinha. Vamos lá. De primeira a gente vai ver a fabricação dos artefatos mais cortantes, Como vocês podem ver aí, que é justamente o que a gente chama o período neolítico, que é o período da pedra polida. Eles vão polir, como a gente, quando a faca tá cega, a gente não tem que polir ela para ficar melhor, passar na pedra. Aí a gente vai ter a Revolução Neolítica, que é a agricultura, que vai começar a agricultura. Eles vão perceber que à medida que eles vão comendo aquelas frutas e jogando no chão, daqui a um tempo vai começar a crescer naquele mesmo local. Então eles percebem, para que a gente vai ficar saindo de lugar para lugar se a gente pode começar a ficar aqui? E é aí que entra o tópico da sedentarização. Eles vão começar a ficar nesses lugares fixos, agora vão se sedentarizar. O aumento da população, principalmente o aumento da população, vão construir casas, certas cabaninhas, para eles ficarem, não vão mais morar em cavernas. A gente vai ter a Revolução Urbana, que vão ser as primeiras cidades, as primeiras aldeias. A gente vai ter a pecuária e também o artesanato com a cerâmica e tal, como eu já expliquei. E agora, por último deste conteúdo, vamos ver as características da Idade dos Metais. A gente vai ter o fim da pré-história, o finzinho da pré-história. A gente vai começar a ver as primeiras formas de apropriação de riqueza, ou seja, os metais. Vamos ter a intensificação dos usos dos metais, eles vão precisar de fundir os metais para poder
criar novas armas. A gente vai ter forças militares e religiosas, que vai ser um elemento justificador. E a gente vai ter também um conceito de Estado. Daí a gente vai, na nossa próxima aula, ter a famosa Mesopotâmia. Que aí, meus amigos, aí a história começa pra valer. Mas o conteúdo dessa semana está longe de acabar ainda. A gente ainda tem mais conteúdo de história, a gente ainda tem outro conteúdo de filosofia, então vamos lá. A gente vai ver agora o quê? Os indígenas, os povos que habitam até hoje o território brasileiro e que já habitavam aqui antes mesmo dos portugueses chegarem, antes mesmo de Colombo pensar em invadir, né, em encontrar a América. Vamos lá, a gente vai falar, né, desses povos que eles viviam num caráter comunitário. Eles faziam agricultura e eles viviam da caça e da coleta, além de vários outros rituais antropofágicos. Professor, o que é antropofagia? Antropofagia é o seguinte, meu querido gafanhoto, eu vou lhe explicar. Veja bem, vocês conhecem uma coisa chamada canibalismo? Acho que todo mundo conhece, acho que a gente já viu aqui, teve aquele caso em Garanhuns dos canibais, né, de Garanhuns. Mas o que isso tem a ver com antropofagia, professora? Tem a ver que é o seguinte, na antropofagia, que era praticada pelos indígenas, certas tribos, não todas, é o seguinte, se tinha uma briga entre duas tribos, aí a tribo vencedora matou, o melhor guerreiro da tribo perdedora. O que eles vão, a tribo vencedora vai fazer? Vai pegar o corpo, né, desse indígena morto e vão comer esse corpo, ele, né, a carne. Porque desse jeito eles vão dizer que vão conseguir pegar a força vital para ele, ou seja, se o cara é bom no arco e flecha, se eles se alimentarem da carne do rapaz, significa que eles vão ficar bons nos arco e flecha. Se ele for bom em corpo a corpo, se ele for bom em corpo a corpo, se a gente comer a carne dele, a gente vai ficar bem também. É isso que se chama antropofagia, né? Então, além deles darem origem a muitas lendas folclóricas, né, que a gente conhece até hoje. E quando os portugueses chegaram aqui, a gente sabe que toda essa situação não foi nem um pouco legal. Principalmente vamos começar com o quê? Com os bandeirantes. Lembra que na aula eu expliquei o quesito dos sertões? Que tinham as expedições dos bandeirantes pelo interior do Brasil. Vamos lembrar que eles chegaram pelo litoral, então eles precisavam descobrir o interior do Brasil. Os bandeirantes, eles estavam lá procurando o quê? Atrás de ouro, atrás de coisas úteis para a coroa portuguesa. E nessa busca, nessa caçada, gente, nessa exploração, entre aspas, centenas de indígenas foram mortos. Centenas mesmo de indígenas, de diversas tribos, porque são várias tribos, né? Então, assim, foi simplesmente absurdo. E se eles se negassem ao trabalho escravo, eram mortos. Além disso, a gente tem os jesuítas que vieram nas caravanas para a América. Vale lembrar que a Igreja Católica precisava de quê? A Igreja Católica precisava de fiéis. Vamos lembrar, os jesuítas trabalhavam para a Igreja Católica. Vamos lembrar, jesuítas estavam para propagar a palavra de Deus aqui na América do Sul. Porque na América do Norte a gente tem os peregrinos, mas os peregrinos são da Igreja Anglicana. Porque como a gente estuda, a gente vê que a Inglaterra ela vai dar uma separadinha da Igreja Católica. Esse é assunto para próximos capítulos. O que acontece? Os jesuítas, eles forçavam, não foi nada paz e amor, minha gente, eles forçavam. Os jesuítas forçavam os indígenas a aprender a falar português, de Portugal, obviamente, a falar o português, e a se converter para a Igreja Católica. Era necessário que eles se convertessem
E tem mais. Eles diziam que aqueles que se convertessem, abandonassem suas crenças, abandonassem sua língua e se rendessem aos costumes europeus, à religião europeia, eles não iriam ser escravizados. Era nesse nível. E assim, muitas aldeias, as aldeias se revoltavam com essa situação e partiam para cima. Os índios não são pacíficos, preguiçosos, como alguns livros da literatura costumam trazer. Eles partiam para cima, porém a gente sabe que milhares de indígenas foram mortos. Aí a gente vê que no final do período colonial, né, do período colonial até a República, a gente teve muitos conflitos, diversos massacres, fugas, a gente teve os quilombos, teve os Zumbi dos Palmares. A gente vai ter diversas situações que vão piorar a vida dos indígenas, ou seja, eles vão viver numa condição horrível, vão continuar sendo escravizados. Aí, em 1910, que a gente vai ter o primeiro órgão, né, que o governo vai destinar para a população indígena, como eu coloquei aqui, que vai ser o Serviço de Proteção ao Índio, e em 1967 o órgão vai ser substituído pela Fundação Nacional do Índio, que é conhecida como FUNAI. Então, agora vamos para ela, a tranquila, a que faz a gente pensar, refletir, às vezes irritar, no caso de Sócrates, Vamos falar dela, a filosofia. Nessa aula de filosofia, a gente vai ver filosofia antiga, com os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. São tão galera, eles são tão gente boa. Nossos amiguinhos filósofos pré-socráticos também são conhecidos como filósofos da physis. O que é isso, professora? São filósofos da natureza. Ou seja, eles vão buscar explicar a origem do universo, a origem do mundo a partir da natureza, de elementos da natureza. A gente vai ver muito que alguns vão dizer que o mundo surgiu pelo fogo, outros vão dizer que foi pela água, pela terra, pelo ar. Então, assim, eles vão buscar explicar a origem do universo, a origem de tudo, muito com elementos da natureza. Eles vão deixar de pensar com os mitos, com a mitologia grega, que era essencial na época, e vão passar a tentar buscar pensamentos científicos. E a gente vai começar por ele, Tales de Mileto, que muitos conhecem pelo seu famoso teorema, que é o Teorema de Tales, né? Porém, a gente vai falar um pouco sobre o quesito filosófico dele. Bom, Tales ele vai dizer que a origem do universo vai se dar pelo elemento gerador, que vai ser a água. A água vai ser o elemento gerador, ou seja, a água vai gerar tudo o que nós conhecemos. Ele vai pensar até que nos minerais vai haver pequenas substâncias de água, pequenos compostos de água que são imperceptíveis. Tales ele vai buscar estudar a origem do universo e vai começar, com esse movimento de busca do conhecimento para tentar desvendar por quê. Por que o universo existe? Como surgiu? Então é o seguinte, ele dizia que com base em suas observações, todos os elementos eles vão constituir de água, todos são compostos, nem que seja da maior ou da menor proporção de água. Ou seja, a água, ela que vai fundar tudo. A água é o pilar da humanidade, segundo Tales de Mileto. Vamos lá. Ainda falando de filósofos pré-socráticos, a gente vai conhecer Anaximenes de Mileto. Diferente de Tales, ele vai dizer que o elemento gerador, para Tales era a água. Para Anaximenes, o elemento gerador vai ser o ar. Segundo Anaximenes, ele vai dizer que tudo do universo era feito de ar. Apenas vai ser diferenciado pelo grau de condensação do ar e da rarefação, ou seja, que vai ficar mais rarefeito. Então, assim, Anaximenes vai dizer que literalmente tudo e todos foram gerados pelo ar, enquanto Tales dizia que tudo e todos eram feitos de água.
Ah, professora, então se é assim, como a gente explica a morte? Anaximenes dizia que uma alma, né, ela parou de depender do ar, por isso que ela perdeu seu movimento, ou seja, a morte é meio que um ser, uma pessoa que tem a sua alma, que ela vai parar de depender do ar. Por isso que ela vai perder seu movimento, vai perder a sua vida. Então, Anaximenes ele vai explicar que literalmente tudo é necessário do ar, tudo foi criado pelo ar. O grande vai falar dele, o pai considerado, né, o pai da dialética, que é Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso vai ser conhecido também como filósofo do fogo. Professora, por que filósofo do fogo? Heráclito ele vai defender a ideia de que o agente transformador, o agente que para Tales é a água e para Anaximenes é o ar, para Heráclito vai ser o fogo, ou seja, o fogo ele vai purificar, ele vai fazer parte do espírito dos homens. Então, assim, esse conceito ele vai inspirar os primeiros cientistas a explorar a prática da união material e imaterial, ou seja, a gente vai ter o início dos famosos alquimistas. Então, Heráclito de Éfeso ele foi de extrema importância com seus estudos em relação ao fogo. Diferente de todos os filósofos pré-socráticos, Pitágoras ele vai dizer que os números estão presentes em todas as coisas. Os números, o universo todo, ele é organizado numericamente. Tudo está harmonizado a partir dos números. Então, assim, os números estão na origem de tudo. Pitágoras vai dizer que não é a água, não é o ar, não é o fogo, mas sim os números. Os números naturais, ao menos, são toda a origem de tudo. Eles são existentes e infinitos. Para ver como Pitágoras pensava, né? Então, assim, os outros já vão pensar em algo mais. Não, porque o ar, não, porque o fogo. Pitágoras já vai dizer, não, os números, eles são existentes e infinitos. Os números são a origem de tudo. Olha a mente desse cara, minha gente. Parmênides também é um filósofo pré-socrático. Parmênides ele vai dizer que nada é permanente, exceto a mudança. Parmênides ele vai refutar as ideias de Heráclito e ele vai acrescentar que nada muda. Exatamente, nada muda, tudo é uno, ou seja, nada vai mudar, exceto a mudança. Então, assim, tem uma frase dele que eu fico assim, às vezes eu fico sem entender. Porque a frase dele que é o seguinte. É uma frase que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus. A frase é o seguinte, o ser é e o não ser não é. Ou seja, nas palavras dele, nada é permanente. Às vezes fica até um pouco estranho, né? Porque nada ser permanente, exceto a mudança. Como assim, professora? O que for para acontecer, vai acontecer. O que for para acontecer, vai acontecer. É inevitável, não tem como mudar isso. Então, assim, ele vai chegar a essa conclusão e ele vai se basear muito no discurso da dialética e na teoria do contrário. Então, assim, Heráclito fez muita gente pensar. Até eu me paro pensando. Quem não conhece a teoria atômica, que atire a primeira pedra. Demócrito de Abdera, desde a Grécia Antiga, que ele vai começar a desenvolver a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Então, assim, segundo ele, o átomo ele é indivisível e é eterno. E ele permanece, né, em constante movimentação. Ele vai criar a primeira teoria atômica. Então, segundo Demócrito de Abdera, o átomo ele é finito e indivisível, está presente em extremamente tudo. É Demócrito de Abdera que vai começar a teoria atômica. Agora vamos falar dele, o cara, ele, o bambambam, maravilhoso, Sócrates. Sócrates, Sócrates, tão legal, tão galera. Sócrates, ele vai ter um pensamento assim muito interessante, sabe? Um pensamento que se eu visse alguém praticar esse pensamento comigo na rua, eu dava uma cotovelada. Porque Sócrates, ele vai acreditar que a melhor forma de transmitir o conhecimento
É com perguntas e respostas entre duas pessoas. Agora eu lhe pergunto, irmão, lhe pergunto. Imagine você na rua tomando sorvete. Na rua não, no shopping, porque no shopping tem ar-condicionado e tá muito calor. Você no shopping, tomando sorvete. Aí chega alguém pra você, pergunta: você está tomando sorvete? Você com sorvete na mão. Não dá vontade de fazer uma coisa, mas assim, a gente é educada e responde: sim. Aí fala: por que você está tomando sorvete? Fala. Aí dá vontade da outra fora. Você fala: porque eu tô com calor, né? Porque eu tô com vontade de comer sorvete. Aí, por que você sentiu vontade de tomar sorvete? Você já perde a paciência. Eu perderia. Então, assim, Sócrates, ele vai acreditar que a melhor forma de transmitir o conhecimento é trocando perguntas e respostas. Eu perderia a paciência, eu não teria paciência pra uma coisa dessa, viu? Não teria paciência de jeito, maneira alguma. Sócrates, ele vai revolucionar o pensamento ocidental. Então, assim, pra você ver como esse cara vai... Esse cara é maravilhoso, tá? Então, assim, Sócrates também dizia que nós devemos nos ocupar menos com as coisas e passar a ocupar mais tempo com nós mesmos. Sócrates pensa muito no autoconhecimento, a gente se autoconhecer. Se a gente amar o próximo, a gente não vai amar o próximo se a gente não se amar. A gente não vai conhecer o próximo, o outro, se a gente não se conhecer. Sócrates, ele vai prezar muito pelo autoconhecimento. Platão, eu gosto de Platão. Platão é útil, Platão é maravilhoso em uma redação. Minha gente, Platão encaixa em qualquer tema de redação. A gente pode pegar uma redação aleatória e tacar mito da caverna de Platão, alegoria da caverna de Platão. É maravilhoso. Platão. Platão é outro filósofo que conheceu Sócrates. Eita! E ele vai pensar muito sobre a dialética e sobre o idealismo, minha gente. Além de pensar sobre a política. Muitos gregos, filósofos gregos, eles vão debater sobre política. Agora tem uma obra de Platão, uma muito conhecida, muito, chamada Alegoria da Caverna ou O Mito da Caverna de Platão. É o seguinte, conta a historinha, era uma vez 3 pessoas em uma caverna, onde elas não saíam daquele local de maneira, jeito, modo algum. Viam apenas o que rolava do lado de fora por sombras, pelas vozes das pessoas, e não saíam. É claro, né, o lado de fora é o novo, as pessoas tinham medo de conhecer o novo. Até que uma pessoa se soltou na caverna, resolveu sair. Ué, eu já tô solto mesmo, por que eu não vou sair? E saiu. Quando ele voltou e contou tudo o que tinha visto para os outros não acreditaram, acharam que ele era um louco. Um surtado, um louco. E simplesmente não aceitaram sair da caverna como amigo deles. Ah, professor, e como a gente pode encaixar isso numa redação? As pessoas, elas temem o novo, elas temem o desconhecido. Ou seja, tudo que é novo assusta. E sair da caverna para conhecer o novo, se abrir, ter uma mente aberta para o mundo, é o que o mito da caverna diz. Saia de sua caverna, saia da sua zona de conforto. Esse é o mito, esse é a obra, né, mais famosa de Platão, conhecida muito até hoje. Então, assim, Platão, ele vai ser muito reconhecido pela sua obra, que pode encaixar a gente em redação, sério. Confia, fonte, confia. Maravilhoso. Vamos falar agora um pouco sobre Aristóteles, nosso último filósofo dessa pré-aula maravilhosa, né? A gente já teve de tudo, a gente já teve de Brasil, do Brasil colonial a gente partiu para onde? Para Grécia Antiga, ó, para isso. Então vamos lá. Aristóteles, ele foi um filósofo extremamente importante, um dos maiores filósofos da história, minha gente. E ele vai ser conhecido por dar muita importância ao conhecimento empírico. Vocês sabiam como Aristóteles pregava? Ele pregava como um professor. Como é que um professor dá aula? Ele não dá aula andando pela sala e olhando nos olhos dos alunos. Era assim como Aristóteles fazia. Porque se ele fazer isso, olhar nos olhos das pessoas enquanto anda, ele vai atrair a atenção dessas pessoas para si. Entendeu?
Então é o seguinte, Aristóteles vai acreditar muito nesse caso da filosofia não, do conhecimento empírico. Ele também vai falar muito sobre os princípios da identidade. Assim como Sócrates, ele vai falar muito sobre os princípios dessa identidade. Então, assim, além dele vai decifrar vários enigmas do universo, ele vai falar muito sobre o ser, ele vai falar sobre diversas coisas em questão da vida humana. Ele foi um filósofo extremamente muito importante, né? Segundo cientistas, dizem que Aristóteles descobriu até o DNA. Para isso, Aristóteles é maravilhoso, é um filósofo impressionante. É isso, meus amores. Espero que tenham gostado desse pra aula maravilhoso e eu encontro vocês na aula. Não se esqueçam de fazer um pequeno resumo, anotar seus tópicos. Ah, professora, palavras que eu não identifiquei. Anota! Vamos debater juntos. Ah, professora, eu vi a ficha, teve coisa que eu não entendi. Não se preocupe, estou aqui para lhe ajudar. Um beijo, até a aula.